O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Leonardo Baiman, ele é empresário, atualmente é diretor executivo do Centro Industrial do Ceará, do SIC, foi vice-presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGE, presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, a AGE, e conselheiro do Conselho Nacional de Juventude. Coordena o Observatório Político da Sociedade, que reúne semanalmente a sociedade civil organizada e cidadãos em geral que queiram discutir temas políticos relevantes, ajudando a construir a muitas mãos a direção de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. O Brasil que queremos e a cidade que queremos. Que cidade queremos? É a primeira pergunta que eu faço. E quando foi que vocês, jovens, descobriram que nós, os jovens, que eu também sou jovem, eu sou de uma geração jovem. A geração agora é uma geração jovem. Ela, não importa que ela tenha 17, 18, 20 anos ou que ela tenha 50, 60 ou 90 anos. Nós somos de uma geração jovem, que é uma geração onde a comunicação, né, ela ultrapassa todos os limites. Né? Então, todos os meios de comunicação de massa se reúnem para um debate universal. Jovem é o pensamento. Quando foi que vocês começaram a entrar nesse movimento jovens aqui no Ceará e com vistas à melhoria das condições da vida do cidadão como um todo? Primeiramente, assim, eu entrei no movimento jovem empresarial em 2005, a convite da Marina Bifadel, que é aqui da casa, né? E entrei na Associação dos Jovens Empresários. E entrei sozinho, não conhecia ninguém lá. E comecei a participar dos debates que havia naquele momento. Naquele momento o coordenador-geral era o Bruno Girão. E eu comecei a ver que a convivência com outros jovens, com o espírito empreendedor, com outros jovens que pensavam mais ou menos como eu, iria enriquecer no dia a dia a minha convivência, tanto do ponto de vista de cidadania, né, porque eu teria ali a oportunidade de dialogar com outras pessoas, de ver palestras sobre os mais diversos temas, como também como homem de negócio, como empresário, devido à experiência, à troca de experiências, né? Você perguntou também sobre que Fortaleza queremos, né? Eu acho que hoje o grande sonho do fortalezense é poder viver numa cidade integrada das suas mais diversas formas. Integrada tanto do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do deslocamento interno da cidade, como também integrada do ponto de vista social. Eu acho que uma desintegração do tecido social em Fortaleza é o que tem ocorrido devido a esse inchaço que a cidade vive nos últimos 20 anos, né? Esse crescimento muito grande e desordenado. E esse desgastamento do tecido social é o que ocasiona toda essa violência que está aí, né? Todo o consumo de drogas muito alto, não só na periferia, mas também na classe média, até mesmo na elite da cidade. Então, acho que o sonho do fortalezense hoje é poder encontrar canais para poder dialogar em torno de uma cidade integrada em todos os seus níveis, seja social, seja geográfico. E como é que o movimento jovem de vocês, de empresários, né, vê esse despertar da multidão? Como se de repente a multidão estivesse dormindo e que as coisas que aconteciam no mundo e no seu entorno não eram com eles, mas de repente, não, isso aqui é comigo, eu posso fazer alguma coisa, a minha voz pode ser ouvida. O que é que você pensa desses movimentos de rua? Eu lembro que quando começou, né, essa convergência dos mais diversos movimentos do país, a gente teve uma reunião lá no Centro Industrial do Ceará com algumas pessoas para tentar entender o que é que estava se passando, né? Tem alguém por trás disso? Existe uma liderança? A pauta é tão difusa, o que é que realmente se quer, né? Assim, a meu ver, eu acho que a gente viveu e está vivendo, eu acho que não acabou, um grande fenômeno de convergência, né? Que aí o estudo de transmídia, né? Ele que é bem desenvolvido nos Estados Unidos nesse sentido, já demonstra, né? Já houve outros pelo mundo, né? Não é o primeiro, teve a Primavera Árabe,
agora na Síria também, na própria Espanha, né, com a queda do Zapatero, aconteceu através disso. E isso chegou ao Brasil. Então, eu acho que essa insatisfação já estava no inconsciente coletivo. E já existiam diversos movimentos nas redes sociais, né? Nós que somos usuários do Facebook, do Twitter, a gente vê que já existem movimentos, como havia aqui um movimento sobre a questão da segurança pública, que no dia 13 já havia feito uma grande passeata na cidade. Mas parece que talvez o momento da Copa das Confederações, o brasileiro tenha visto que para algumas coisas o governo consegue caminhar rapidamente, como a construção dos estádios, no modelo FIFA, né, que se fala. Verdade. Mas em outros, como a questão da mobilidade urbana, a construção dos metrôs, né, a questão dos viadutos nas cidades, alargamento de avenidas, toda uma questão da nova urbanização que as capitais brasileiras querem e merecem ter, isso vem se arrastando há muito tempo. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar em Metrofol, eu tinha 12 anos, eu era aluno do Colégio Militar e o professor de Geografia falou que ia ter metrô em Fortaleza. Ia ser uma maravilha já, né? Eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 37 anos, quer dizer, se passaram 27 anos, ou 25 anos, e hoje está sendo inaugurada finalmente a primeira linha do metrô de Fortaleza. É muito lento, né? É muito lento. É muito lento. E o Castelão, né, foi pouco tempo, né? Fez uma grande obra, realmente de qualidade, eu já estive lá e tudo, realmente. Quer dizer, o brasileiro então chocou, ele disse assim, e o que vai ficar para mim? Porque o estádio já tinha, vai continuar lá, às vezes o cara não gostou nem de futebol. É verdade. Eu quero um metrô, eu quero ter uma ciclovia na minha cidade, eu quero ter mobilidade. E a turma descobriu também que essa turma aí do futebol, e que projeta isso 20 anos antes, né? Isso. Não é isso? Projeta, esses caras, eles têm um poder tão grande, né, dentro do seu status, né? E que ele, por exemplo, recentemente aqui nós proibimos bebida alcoólica dentro dos estados, o cara disse, não, vai ter bebida, vai ter, agora sim. Então, é possível, entende? O povo está percebendo isso, e se é possível, né, alguém que vem de fora, de repente, ter esse poder, eu também posso ter esse poder? Sem dúvida. Eu acho que, pela primeira vez, eu acho que essas manifestações são um marco histórico, porque pela primeira vez o povo foi à rua sem um aparato logístico de um partido político, de uma central ônibus, sindical, né? Sem carro, seja. Isso. Foi para a rua porque queria ir. Sem ônibus para levar o povo, né? Exatamente, sem ônibus para levar o povo. Sem cantor, né? Para atrair, né? As pessoas foram porque queriam participar daquele momento, né? Mostrar sua indignação. Eu falo muito que o que a gente está vendo é um movimento de catarse da sociedade, né? A sociedade está querendo botar para fora também, porque hoje ela não encontra formas de comunicação com quem está no poder. Os governos se fecharam, seja o governo federal, seja o governo estadual, municípios, se afastaram do povo, né? O povo, é como eu digo, ele pode até ser, ele tem uma representação formal, né? Mas aí surgiu a frase, né? Isso não me representa. Então, talvez agora o brasileiro médio, ele vai ter mais cuidado na hora de eleger alguém, na hora de escolher o candidato, para saber se ele realmente o representa, né? Se aquele candidato vai lá defender uma pauta que é dele como cidadão, né? Então, a gente espera que essa energia toda que esteja na rua, ela seja captada de forma positiva, né? Para reforçar a democracia, reforçar o compromisso dos representantes, né? E reforçar também o papel do povo, né? O papel soberano do povo, que é o de transformar. Eu acho que nós estamos num momento de transformação social no nosso país, isso é evidente, mas eu acho que também numa transformação de mentalidade. E eu espero muito que isso se reflita para frente, que essa cobrança ela seja intensificada e que isso melhore a qualidade dos nossos políticos, né? Porque está fazendo pena, né? E nós vamos melhorar a qualidade desses políticos nas suas eleições. De que maneira você acha que o povo vai entender? E se os bons políticos, se o bom cidadão e que deseja ser um bom político, ele daria seu nome, de que forma a gente pode convencer esse cara, rapaz, você é um grande professor, você é um grande mestre, você é um grande cidadão, você poderia nos representar? Esse povo quer,
Nós queremos que o nosso filho, né, tem um filho de 21 anos e tem um filho de 19, até então eu jamais pensei que um filho meu pudesse querer ser político, e os pais vão ter desejo que os seus filhos se tornem políticos para se tornar um bom cidadão e um bom político? Excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que criar a cultura da participação. Eu acho que só a representação, como é hoje, já não satisfaz. Tem que ter a representatividade, quer dizer, o cidadão tem que se sentir representado, tem que ter lá a representação política dele, mas ele tem que se criar uma cultura da participação política. Então, eu acho que o início é por aí. Eu acho que os pais devem estimular que seus filhos participem politicamente do núcleo onde eles convivem, seja na escola, através de um grêmio estudantil, seja na universidade, através de um centro acadêmico, de um diretório central dos estudantes, seja onde ele trabalha, através do sindicato da categoria dele. Né? Então, eu acho que essa participação vai fazer com que brotem quadros políticos para representar aquela parcela da população. E é isso que a gente está querendo com o Observatório Político da Sociedade. Né? Nós, enquanto... Pois é, eu queria que, inclusive, você falasse um pouco desse trabalho que vocês fazem lá no SIC. Né? Exatamente. Esse projeto do Observatório Político da Sociedade, ele surgiu há um mês atrás dessas reuniões para compreender o fenômeno que estava acontecendo no país. Porque eu acredito, assim, que por mais que muitos digam que nada vai mudar a partir daquelas manifestações, por mais que muitos digam isso, eu acredito que já mudou. Porque o povo viu que pode ir para a rua, pode protestar e pode criar pauta política para o Congresso Nacional, para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, poder local. Então, eu acho que só isso já mudou um paradigma. E o indivíduo e não o cidadão que aproveita dessa manifestação para quebrar, para bater, para jogar pedra no policial, como é que eu vou jogar pedra no policial? Eu estou com uma camisa dessa aqui, o policial está com um colete à prova de bala, está com um escudo aqui na frente e está com uma opção de objeto para jogar em cima de mim. Como é que eu vou? Rapaz, que tipo de sujeito é esse que tem coragem de fazer isso e para quê? É verdade. Sobre isso eu tenho duas ideias. Eu acho que existe aquele sujeito que ele nunca teve a oportunidade de ser ouvido. Ele não aprendeu a se manifestar. E por falta de uma cultura de manifestação, por exemplo, a minha geração só foi à rua no Farol. Eu tinha 16 anos na época, era um secundarista. De lá para cá, nada. Né? E das diretas até lá também nada. Então, essa geração mais nova, abaixo dos 40 anos, ela foi muito pouco, ela se manifestou muito pouco. Então, nesse movimento de catarse, é natural que alguns se excedam. É natural que alguns se excedam. E aí o papel da polícia é o papel de defender o Estado democrático, de defender as instituições, né? De defender o cidadão de bem que está ali se manifestando da forma correta. Mas eu acho que não se pode tirar o todo pela parte. Porque a parte que fez os tais vandalismos, que se excedeu, é uma parcela muito pequena da sociedade. E isso não invalida o movimento em si. Não, claro que não. Né? Então, eu acho que nós, formadores de opinião, nós que apoiamos as manifestações, que achamos que elas são válidas e que elas iniciam um novo paradigma de participação política no nosso país, eu acho que nós devemos reprimir a atitude negativa daqueles que se aproveitam daquele momento, mas também se preocupar em dar uma educação a essa juventude para que saiba se manifestar, para que tenha atitude de se manifestar de forma positiva. Porque eu me lembro que eu ainda tive na escola uma matéria que não existe mais, que era OSPB, Exatamente. Organização Social e Política Brasileira. Política, a gente sabia quantos deputados federais tinha, quantos senadores, para que servia e tal. Isso acabou. Eu acho que hoje um menino de 17 anos, muitas vezes, eu acho que a grande maioria, ele está completamente alienado das instituições do país dele, né? É verdade. E aí foge o interesse. Então, eu acho que cabe à família, ao pai, à mãe, ensinar o seu filho, né? Dizer a ele, participe, é importante, estude, porque aí ele vai entrando, ele vai encontrar um grupo, ele vai se identificar com um grupo, ele vai ter uma forma de expressão, seja cultural, seja política,
E aí ele vai convivendo, vai sabendo se manifestar, vai propor, né? E vai saber que vai ser ouvido. Porque hoje também, muitos pais não querem que os filhos entrem na política, porque a forma como a política se apresenta hoje, não tem outra expressão, é altamente prostituída. E é prostituída, inclusive, antes do cara virar político, porque o sistema eleitoral faz com que muitos se prostituam para poder entrar. E como é que a gente pode resolver isso? Você acha que é possível se fazer uma reforma política quando eu, que estou agora como político, né, como representante, vou fazer uma reforma para prejudicar em toda a minha vida, toda a minha carreira? É possível isso? É possível? Não, agora sim, eu vou sair do purgatório, né, ou do inferno mesmo, e vou agora para o paraíso. Eu posso fazer isso como político? Boa pergunta. A gente tem pensado e debatido muito sobre isso lá no Centro Industrial, e o que a gente tem visto é o seguinte: a gente pensar numa grande reforma política de uma vez, isso não existe, né? Isso não existe. Não é possível. Não é possível. O que é que nós temos que pensar? Em que se façam avanços que permitam uma nova cultura política relacionada a isso, a representação, a forma de se escolher o candidato. Então aí nós temos o sistema distrital misto, no modelo alemão, nós temos o recall, que o povo pode tirar aquele deputado eleito. Mas o senhor Zé da Bodega sabe o que é, entende, recall, e sabe o que é hoje ele não distrital? Sabe. Hoje e como nós vamos sabe. Explicar para ele, para o seu Zé da Bodega? Pois é, aí é que está. Eu acho que em alguns pontos a gente já poderia tentar avançar, como por exemplo, suplentes de senador. É uma coisa que já podia ter sido acabada há muito tempo, né? Mas está lá. Então, esse tipo de coisa eu acho que podia ser modificada. Outra, o cidadão que já foi denunciado e a denúncia foi acolhida pelo Poder Judiciário. Foi aberto um processo criminal contra ele. Eu acredito que um cidadão desse tinha que ser inelegível. Por quê? Porque o delegado, que é um representante do Estado, já fez um inquérito policial e disse que houve indício de autoria e do crime. O outro, membro do Ministério Público, que também é um representante do Estado, acolheu e fez uma denúncia. Ou seja, também viu que havia indício de autoria e indício de crime. E mandou para o juiz. E o juiz recebeu aquela denúncia, porque também viu indício de autoria e de crime. Então, um cidadão desse, dificilmente, pode até conseguir, mas dificilmente ele não deve alguma coisa à sociedade. Aí hoje, ele só é inelegível se ele for condenado por um colegiado, ou seja, no 2º grau, lá no Tribunal de Justiça, né? Eu acho que, assim, é abertura demais para quem deu indícios de que fez algo errado, né? Mas, assim, como é que a gente faz essa educação do cidadão, né, para que ele entenda? Eu acho que é algo a ser construído. Existem pontos, como esse que eu citei, do sistema, que esses aí vão levar mais tempo. Mas existem outros, como esse que eu coloquei aqui, da inelegibilidade, que eu acho que podia ser feito. Né? Nem que fosse para valer daqui a 4 anos, mas já estava feito. O cara não achar que está sendo ameaçado, né? Mas, assim, eu acho que requer estudo, eu acho que requer vontade e requer organização da sociedade para cobrar. Agora, da forma como está hoje, em que para se eleger deputado, para se eleger qualquer coisa nesse país, se requer uma vultuosa quantidade de recursos, né? Em que uma empresa doa e depois é agraciada com um contrato por aquele mesmo político a quem ela doou. Quer dizer, são coisas que são distorções de um sistema que estão insustentáveis. Agora vai levar tempo para que a gente chegue num ponto ótimo, mas a mudança, a reforma política tem que ser iniciada. Olha, eu tenho 72 anos, eu sou graduado em comunicação, sou especialista em publicidade e propaganda, sou mestre em ciência da educação superior, sou professor autor e design instrucional, sou doutor por notório saber em bruxaria, feitiçaria, anjos, demônios, Xuxa Meneghel e Angelina Jolie, mas até hoje, e certo, eu não consigo compreender, eu estudo muito a Constituição, vejo, rapaz, eu gostava muito daquela Constituição onde tinha um poder moderador, onde o presidente, né, que era o rei, né, que era o imperador, né, não estava do lado dele, ele, né,
Não, eu vou moderar aqui e passa tudo para mim. Aí vem as constituições avançando maravilhosamente, temos a Constituição Cidadã, aí temos 3 poderes, né? Um poder vai fazer as leis. Aí eu começo a estudar aqui e digo, rapaz, quer dizer que o poder legislativo é aquele que vai fazer as leis e tal, mas todas as leis que eles fazem vêm lá do poder executivo, e como é que eu, na minha ignorância, posso compreender um negócio desse? E por que o Congresso não legisla? De que forma esse arcabouço da nossa legislação, onde o poder executivo é quem manda aqui no Brasil? Que ninguém tem a menor dúvida disso. Nós vamos conseguir mudar isso numa reforma? Aí Estou falando de medida provisória, essas coisas que a turma manda lá. Na minha interpretação, existe tanta coisa para ser modificada nesse país que talvez nós precisássemos de algo mais forte, né? Mas, como nós somos democratas, vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, a gente tem que tentar avançar. E o primeiro grande avanço seria mudar a cara do Congresso Nacional. A cara do Congresso Nacional hoje é de um país arcaico, patrimonialista. O Brasil tem que decidir que país ele quer ser. Nós não queremos ser um país grande, moderno, arrojado. Então nós temos que ter um Congresso que represente um povo que quer isso. Porque o poder moderador é o Congresso, né? Moderador para eles mesmos, né? Pois é, o conjunto dos mas seus... o que está errado são os membros do Congresso e não o Congresso em si. Claro. Né? Então, assim, você vê a qualidade, pega a bancada cearense mesmo, coloca uma lupa, nome por nome, serviço prestado, vida pregressa, a gente já eliminaria metade ali facilmente. Dos 22 sobraria ali pelo menos uns 10 só. E olhe lá, eu estou sendo legal, viu? Mas o que é que acontece? Nós vivemos numa ciranda política. E a reeleição reforçou isso. A reeleição foi um dos maiores erros institucionais da história desse país. Se uma coisa de ruim o Fernando Henrique fez, que eu acho que ele não foi um presidente ruim, ele foi um presidente de transição. Eu acho que quem realmente fez a transição de Estado, as reformas, foi o Fernando Henrique. Mas teve a coisa ruim que ele fez, foi a emenda da reeleição. Porque o cidadão ganha num dia e no outro dia ele está preocupado em fazer a aliança para a reeleição dele. Eu acho que se a Dilma quisesse ser vista como estadista depois de todas essas manifestações, era encaminhar um projeto de emenda constitucional acabando com a reeleição do país. Se sacrificando em nome de uma coisa maior. Eu acho que seria o feito de uma estadista se ela fizesse isso. Porque eu queria saber se nesse trabalho que vocês fazem lá na AGE e lá Centro Industrial, no SIC, né? Mas se vocês colocam isso na cabeça dos cursos que você dá, como é que funciona lá isso? Lá funciona da seguinte forma, a gente, nesse primeiro mês, teve reuniões semanais, uma vez por semana, a gente define o tema com a plenária anterior, nós começamos, inclusive, com a reforma política, foi o primeiro tema que surgiu. Então, levou 2 reuniões, a gente tem um convidado para fazer uma explanação inicial, para traçar uma conjuntura, e aí todo mundo participa. E a gente tenta pegar aqueles pontos de convergência da plenária e sair de lá com uma proposta. Com uma proposta que a gente possa encaminhar para os deputados, para os senadores do nosso Estado, e aí cabe a eles encaminhar como representantes da sociedade. E aí a gente faz essa reunião aberta. Então lá tem professores universitários, tem estudantes, tem empresários, tem trabalhadores. Então a gente tenta que tenha uma pluralidade da maior forma possível para que a gente veja o que é que a sociedade está pensando sobre aquele tema. E aí o segundo tema, que foi o da reunião agora passada, foi sobre as distorções do poder, que é o uso privado da função pública. Que aí a gente se remete à questão do patrimonialismo, né? A questão do público e do privado, que tanto tem atrapalhado esse país. Né? A turma se confunde, né? Isso aqui não sabe se é meu. Chega uma hora que ele não sabe mais de quem é, ele acha que é dele. Não sabe qual é a conta, né? Exatamente. Então, assim, de que forma a sociedade, a pergunta é de que forma a sociedade pode influenciar para que essa distância entre o público e o privado, né, seja mantida, né? Para que o governante seja cobrado de forma que ele exerça o papel, o ônus público dele, sem se beneficiar do ponto de vista privado, né? Então, assim, a gente discute,
converge e tenta extrair dali alguns encaminhamentos e repassa isso. Repassa isso para a sociedade como um todo, repassa isso para a imprensa e repassa isso para os nossos representantes do Congresso Nacional. Porque, mais uma vez, eu insisto, se a gente quiser mudar esse país, o primeiro lugar que a gente tem que mudar a cara é do Congresso Nacional, dos parlamentos como um todo, seja na cidade, na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, né, seja do Congresso Nacional. E porque se todos isso, eu não consigo compreender. E se, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados tem 513 deputados, e se 500 deputados é a favor de um determinado governo, um determinado partido, e de acordos que são feitos dentro, e como é que você pode governar, né? Governar a partir da opinião das pessoas, né? A partir, como é que eu posso dizer que esse deputado, esse senador me representa o meu Estado? E não fica assim na cara das pessoas que estão do lado de cá e que nós não somos representados e que eles representam a si mesmos? Ótimo. O seu apontamento ele é muito bom, que ele nos remete a uma questão chamada partido político. Nessas manifestações, muitas vezes foram rechaçadas as bandeiras dos partidos políticos. Por quê? Porque hoje o cidadão não se acha mais representado por partido nenhum, porque os partidos faliram. Porque o que faz a linha entre o eleitor e o político é a ideologia do partido. Deveria ser assim. Mas os partidos hoje não têm mais ideologia. São meros instrumentos cartoriais de correlação política. Então, o cidadão hoje ele não se identifica mais com partido nenhum. O partido hoje que nos governa, do ponto de vista federal, foi durante muitos anos uma referência na esquerda, uma referência de mudança, e não é mais. E quem ocupou esse espaço hoje? Hoje no Brasil ainda tem partidos nascendo, todo dia nasce um. Por quê? Porque eles não conseguem mais, a forma como eles estão estruturados, não conseguem mais atrair a atenção, não conseguem mais atrair a convergência da sociedade para eles. Então, eu acho que também uma reforma do ponto de vista dos partidos políticos, que são muitos, né? Isso dificulta até o acordo, até convergir fica difícil. Porque se você tem mais de 20 partidos, mais de 20 opiniões, como é que você constrói essa convergência? A peso de ouro, né, talvez? Perfeitamente. Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, e você aqui, Leonardo Baiman, né? Você é até meu concorrente, né? Você também conhece a Angelina Jolie, né? É verdade, né? Eu tive essa oportunidade. Então, você tem 1 minuto para suas considerações finais aqui no programa Destaque. Minhas considerações finais, elas são no intuito de convidar a sociedade para discutir. Eu acho que o momento agora é de reflexão sobre tudo que ocorreu. Acho que a sociedade ela deve se reunir em fóruns, como o Observatório Político da Sociedade está se propondo a ser um deles, né? É importante que tenham outros, para que o cidadão ele tenha aonde discutir, aonde trocar ideia, aonde se educar sobre determinados temas, né, como foi colocado aqui. Então é importante que existam esses núcleos de discussão e que ele preste muita atenção quando ele for votar aí no próximo ano. Nós temos eleições novamente, né? Que ele veja o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador e o presidente em que ele vai votar. Se aquilo, né, o que é que esse cidadão fez, qual foi a contribuição que ele deu, né, qual é o tipo de pensamento que ele tem, se é aquilo que eu quero para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Né? Quer dizer, que ele consiga construir uma consciência crítica sobre a política. Esse é o meu desejo. E nós, lá do Centro Industrial do Ceará, estamos abertos. Lá vamos reformular, vamos tentar enriquecer esse debate, né? Com talvez menos reuniões, mas com uma qualidade melhor daqueles que estão expondo. Então, a nossa vontade é que esses fóruns ressoem, para que aí novas lideranças surjam e que aí sim a gente possa ter um Congresso Nacional que represente todos os brasileiros de uma forma positiva e possamos ter aí as pautas necessárias para que esse país seja aquilo que ele se propõe a ser, que isso se desenvolva e a gente possa chegar lá. Porque a gente quer que o nosso país seja uma democracia consolidada, desenvolvida, né, com a sociedade integrada. Né? E isso a gente quer tanto para o nosso país,
como para o nosso estado, como para a nossa querida Fortaleza. E eu queria colocar aqui o canal Universitário de Fortaleza como porta-voz de vocês, né? Dessa manifestação. Nós estamos absolutamente abertos aqui e para esse diálogo plural. Agradeço demais. Eu conversei aqui com o Leonardo Baima e se você quiser sugerir temas ou personalidades para se apresentar neste programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa também e tem um portal no youtube.com/fgfies, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.